agora a gente tá com essa princesa aqui, que é a Zora, que é uma filhote de Rottweiler, que tá aqui no Hospital Veterinário. E para falar melhor pra gente dessa raça, a gente tá aqui com a doutora Isadora, que é médica aqui do Hospital Veterinário da Unifil. Ela aqui no meu colo desse tamanhozinho, gente, é uma fofurinha. Mas é uma raça de grande porte. Né? E por muito tempo foi muito conhecida, até hoje, na verdade, como uma raça muito de guarda, mas uma raça brava, né? Um cão bravo. É assim mesmo? Ela é uma raça realmente mais protetora, isso é instintivo deles mesmo. Então, ela tem essa questão protetora, eles são muito leais, muito fortes, né? Então, realmente, é uma raça mais protetora mesmo, para cães de guarda, tudo. Mas, assim, muitas famílias, a gente, inclusive, tem bastante aqui no hospital, né? Então, são animais tranquilos, tá? Depende muito também de adaptação, treinamento, né? Então, tudo depende da criação também, né? A gente tem muitos canis também que tem toda a parte da genética, que isso importa para nós também, né? Então, além da criação, tem um pouco da genética, né? Mas são animais, assim, ótimos para se ter em casa, fica realmente de grande porte. Mas, por exemplo, se eu quero ter uma raça dessa, que eu gosto, né? E gosto muito, por exemplo, mas não quero que ele fique bravo, não quero que seja um cão que, por exemplo, que vai chegar alguém na minha casa, ele vai ficar... Ó, tá mordendo o meu microfone. Ó aqui, gente, mordendo o microfone da apresentadora. É possível, mesmo assim, eu ter um animal mais tranquilo? Com certeza. Eles são cães conhecidos por conta disso, pelo tamanho, mas eles são tranquilos, são cães muito bons. Igual eu comentei, aqui no HV a gente tem bastante doadores de sangue, e eles são ótimos, são muito dóceis, e para doação de sangue, a gente precisa que o animal seja dócil. Entendi. Né? Porque ele precisa ficar deitado, para a gente fazer a coleta, tudo. Então, aqui a gente tem muitos cães tranquilos, né? Todos dessa raça. Então, é um animal realmente incrível. E, por exemplo, se eu tenho criança, tranquilo? É tranquilo. Isso, é tranquilo. Então, igual eu comentei, o que vale bastante a pena é desde filhote já ir fazendo toda uma adaptação. É legal fazer a questão do treinamento, né? Pra gente poder também ter um controle sobre eles. Até porque não só dentro de casa, né? A gente receber uma visita, alguma coisa, qualquer cão, é muito importante a gente ter o treinamento. Ainda mais os de grande porte, né? Igual eu comentei, 40, 50 quilos. Então, é um cachorro difícil de segurar, né? Com certeza. Então, com certeza, é muito legal a gente ter um treinamento, porque o animal ele fica bem condicionado. E tamanho? Vai chegar o quê? Eles são bem grandes. Eles são bem grandes. Então, é um cachorro que ele demanda um espaço, né? Precisa de um ambiente grande, né? Se não for um ambiente grande, realmente passear mais vezes ao dia, né? Então, sair bastante ali de 2 a 3 vezes por dia, que é um animal que tem uma atividade grande, né? Então, a gente sabe daí que eles precisam de energia. Né? Isso, né? E também ficar de olho, porque são animaizinhos que têm algumas predisposições, né? A gente vai falar sobre isso também já já. Como é que a gente consegue, por exemplo, um animal de grande porte, um animal que vai ficar pesado, como é a alimentação de um animal desse, Isa? Geralmente a gente faz só com ração, tem um complemento, como que funciona isso? Normalmente a gente indica rações de alta qualidade, que são a super premium. Todos os pacotes vem escrito qual a classificação da ração, né? Se é uma econômica, se é prêmio, super prêmio. A gente sempre indica uma super prêmio porque a qualidade dos nutrientes ali, dos ingredientes, são melhores. São quelatados para poder ter uma digestibilidade melhor, né? Toda uma absorção melhor, tá? Não teria uma necessidade específica de suplementação com uma ração de boa qualidade, tá? Então, sempre olhar o pacote mesmo, que é escrito super prêmio, é o que a gente costuma indicar. E depois de um animal desse adulto, ele vai comer mais ou menos quanto por dia? É bastante. Muitas graminhas. Muitas graminhas de ração para encher essa barriga aqui. O que o tutor de um Rottweiler precisa prestar atenção, Isa? Normalmente, essas raças de grande porte, a gente tem bastante problema articular, né? E como eles ganham bastante peso, é um cachorro muito grande, ele tem um certo desgaste ali. Essa principalmente parte aqui, né? Isso, principalmente parte de pelve ali e coxo femoral, que é fêmur, tá? Porque tem todo um desgaste ali, tem uma condição que a gente chama de displasia coxo-femoral, tem bastante esse desgaste, né? Então, a gente precisa fazer acompanhamento. Tem bastante calo de decúbito pelo peso que fica ali nos cotovelinhos, que fica sem pelo e fica marcado, mais grosseiro. Entendi. Pode acontecer algumas situações de agravamento desse calo, né? Formar outras coisas, então a gente tem que ficar de olho se não vai encher de sangue, algo do tipo, né?
que são outras condições, né? Uma inflamação dessa parte do calo, né? Entendi. E tem alguns Rottweilers também que têm uma predisposição a ter problemas cardíacos. Então, é por isso que é legal fazer todo ano um acompanhamento. A gente fazer a ausculta, tudo. Então, por exemplo, é uma raça que é importante sempre regular bem o peso, por exemplo? Isso, é importante, porque assim, eles são cães que são grandes e normalmente o Rottweiler ele tem uma facilidade até para engordar, o que a gente vê, né? Normalmente os Rottweilers. Porque aí eles vão ficando mais idosos, eles não vão fazer aquela atividade muito intensa. E daí vai acontecendo, alguns casos até de obesidade. Por exemplo, eu quero adestrar o meu animal. É um animal que vai responder bem ao adestramento, por exemplo? Ele é um animal que vai responder bem porque ele é uma raça já inteligente por si só, né? Então, por ele ter essa questão já, como se fosse um instinto mesmo, da parte da raça mesmo. Da guarda. Eles são ali, bem né? inteligentes, são realmente leais, tudo. Então, eles costumam responder bem ao treinamento. Que legal. Responde muito bem. E como mais ou menos, qual que é o tempo de vida de um Rottweiler normalmente? Olha, depende. Normalmente, raças grandes, elas vivem um pouco menos, né? Tá. Tem alguns que a gente vê ali de 10 a 12. É difícil a gente ver muito mais que isso, porque realmente é um corpo grande, né? Entendi. Então, normalmente, eles têm alguns problemas que acabam ocasionando daí piora, né? Eu consigo, por exemplo, num canil, escolher, por exemplo, que tipo de temperamento esse animal vai ter? Como que a genética pode me ajudar nisso? Normalmente, né, os canis, eles dão preferência realmente para fazer essa seleção genética realmente. Por quê? A gente tem alguns animais que eles podem ser realmente reativos, né? Isso de qualquer raça. De qualquer raça. Então, querendo ou não, quem trabalha com canil vai preferir que tenha um animal, tanto o macho quanto a fêmea, sejam já dóceis. Então, com certeza, né, vai ter essa questão de toda a seletividade, né, da genética, mas com o pai e uma mãe dócil, que já vem, assim, de uma certa genética ali, que já vem de uma linhagem... Já tem esses traços, né? Isso, já vem de uma linhagem mais tranquila, a chance é muito grande, né? Eles gostam muito de criança, então assim, às vezes eles pegam assim como se fosse irmão ou filho deles. Então eles têm essa questão protetora muito grande mesmo. Isso já é da raça. Gente, eu tô apaixonada. Gente, é uma raça linda mesmo. Eu nunca tinha visto assim de perto um filhote. Olha o tamanho da mãozinha, olha o tamanhozinho da minha mão e eu vou ficar enorme, gente. Mas é uma raça linda mesmo. E é uma raça fácil de cruzar, de procriar ou não? E inclusive dá bastante filhote por vez. Dá bastante filhote por vez. Então, é uma raça, assim, bem tranquila. Mas são apaixonantes, gente. Olha que coisa mais gostosa que eu vou levar você pra mim. Dá tchau. Fala tchau, gente. Tchau, gente. Lindeza.